E agora vamos falar com ele diretamente. Eu não sei onde ele tá. Ele cada hora tá no lugar do mundo. Ele pode estar na Lapônia. Acho que ele tá no sul mesmo. Ele tá em qualquer lugar do mundo. Vamos falar com ele, com o nosso querido filósofo, o Conrado. Senhores. Fala, Conradovski. Camisa do Faustão. Meus amigos, bom dia. Estamos de volta aqui a Porto Alegre, depois de algum tempo aí pela Escandinávia. Como vão os senhores? Prazer estar aqui mais uma vez. Você esteve lá na Lapônia, não é isso? A última vez. Na Lapônia, é verdade. Estivemos lá no Polo Norte, lá acima do Ártico. 200 quilômetros. Tu sabes que o Ártico começa na cabana do Papai Noel, né? Em Rovaniemi. A gente estava 200 quilômetros mais ao norte, lá em Kittilä. Bonito, deu pra ver uma merreca de uma aurora boreal lá. Você viu a aurora boreal? Cara, vi, cara. Bem fraca dessa vez, né? Já vi vezes mais fortes, já. Mas valeu, né? Cumpri tabela e tal, é isso aí. Voltamos de volta ao Brasil aí. Muito bacana. E você foi fazer o que lá? Fazer o seu curso? Não, cara, eu fui ver o mundo do lugar real. Imagina só, cara, eu tava na Finlândia, Helsinki, quando o Putin invadiu a Ucrânia lá, e a Finlândia é a maior fronteira com o ocidente da Rússia, né? Depois eu estava na Dinamarca, quando a primeira-ministra da Dinamarca mandou 2.700 tanques, esses Panzers, né? Os tanques leves antimísseis lá para a Ucrânia. Então, estamos rodando o mundo aí. Agora, mês que vem é Israel. Passar a Páscoa por lá, conhecer a Terra Santa, que eu ainda não tive a oportunidade de visitar. Pô, você não tá precisando de um produtor aí? Pô, cara, se tu não tiver mais nada... Bom, mas é que o Delari é muito bom, né? Senão não vai me deixar. O Delari é uma beleza. O Delari é uma maravilha. Então você estava lá quando começou a guerra. A invasão, não é isso? Quando começou a invasão. Isso aí, de fato. Ah, nós estamos vivendo um momento atroz, né, Emílio? Primeiro deles, porque... Primeiro momento é esse horror que o povo ucraniano está sofrendo. Acho que quem mais sofre numa guerra dessas é o próprio povo, e a gente está vendo agora atrocidades chegando cada vez mais forte, uma guerra de verdade, diretamente na capital Kiev, né? Por quanto a entrada ao norte da Rússia ali, não havia tanta resistência, então eles chegaram de maneira mais frouxa, porque o que a gente está vendo também agora nessas batalhas de narrativa, né, Emílio? A gente está vendo aí o pessoal dizendo que a Ucrânia está tendo uma resistência muito forte, mas a gente não vê a Rússia parando de entrar. Tu bem comentaste aí que o exército da resistência dos ucranianos tem 50 mil homens. Para vocês terem ideia, no site da Ucrânia que conta as baixas dos russos, segundo eles mesmos, né, eles já falam que entre mortos, feridos e presos tem 54 mil russos, que é um número que, ao meu ver, a conta não fecha. Eles falam em 13 mil russos mortos, em 13 mil russos mortos já. Então são números que, para mim, me parece mais uma vontade de manter o moral da resistência ucraniana alto, né, do que a própria realidade. São tempos duros, né, Emílio? Tempos Exatamente. duros. Exatamente. E isso aí eu acho que vai prolongar, viu? Porque cada vez vai... Não, mas eu acho que eu já vejo diferente, Emílio. Normalmente, as batalhas se encerram na 7ª rodada de negociação, né? Na 7ª round table. Tem um estudo que mostra isso. Tanto que eu falei no início, começou a guerra, acho que até a round table número 7 eles vão encerrar. Eles estão agora na 4. Se não me engano, passaram ontem 12 horas conversando. Até o próprio Zelensky já mudou um pouco do discurso dele, já se afastando um pouco da OTAN. Mas o que a gente viu, e aí era a minha proposta de conversa com vocês, né? As consequências da guerra foram a produção aí que botou esse próprio nome, mas aí a gente vê o que já aconteceu dessa guerra, o que foi que a gente já viu acontecer. Porque uma coisa que a gente tem que ter noção, senhoras, é o mundo real, e outro é o mundo que a gente desejaria como ele fosse, né? Esse mundo... E até vem um problema filosófico existencial, que são as pessoas que acreditam mais no mundo como eles gostariam que fosse do que no mundo real. O nome disso é wishful thinking, né? Quando tem esse pensamento que tu quer que tudo dê certo e tu acredita mais no teu pensamento do que na realidade. O que a gente vê diante desse conflito é que a hipocrisia do Ocidente está muito evidente, já é uma consequência da guerra. Tu vê o que a gente está vendo aqui a partir da invasão grotesca da Rússia diante da Ucrânia. A gente está vendo um Ocidente que, para negociar, que criou sanções à Rússia, e para negociar
petróleo e gás, por exemplo, está negociando com outras ditaduras, está negociando com Maduro na Venezuela, está negociando com o Irã, né? Tá chegando, inclusive o que nos parece é que eles estão chegando de joelhos com uma caneca na mão. Porque duas coisas interessantes sobre esse contato com a Venezuela, a primeira delas é, eles deixam de fazer negociação com um ditador, Putin lá, ditador, para negociar com a Venezuela, que tinha sanções, que tem embargos. E o segundo ponto, como é que o governo americano negociou com Maduro, se dentro da diplomacia os Estados Unidos reconheceu o Guaidó como presidente da Venezuela? Então é para a gente ver que é tudo uma grande hipocrisia. Eles negociam com ditadores e eles negociam diretamente com o ditador e não com quem a sua própria diplomacia reconhece como presidente. Uma outra hipocrisia que a gente está vendo, e tu falavas aí sobre a mudança de lei, mudança de visão política, a própria Alemanha, que sempre se colocou como um país pacifista desde o final da Segunda Guerra Mundial, e agora, por conta dessa invasão da Ucrânia, eles rasgaram a sua lei e fizeram uma nova lei autorizando algo que era proibido, autorizando a exportação de armas letais para zonas de conflito. Isso era proibido pela lei da Alemanha. Começou a guerra, eles rasgaram a lei, fizeram uma nova lei. Por exemplo, a Alemanha voltou a colocar 2% do seu PIB no exército. Ou seja, 2% do PIB da Alemanha, que é a maior economia da Europa, a gente está falando de mais de 100 bilhões de euros. Então, o que a gente está vendo acontecer nesse mundo aqui são diversas hipocrisias. Quer ver mais uma hipocrisia que a gente está vendo aqui de uma realidade? Que o Ocidente não tem um líder forte. Ninguém bateu do peito. Imagina o Romário, final da Copa do Mundo, ok, me dá a bola que eu vou bater o pênalti. A gente não tem nenhum líder no Ocidente que bateu no peito e dizer, deixa que eu vou lá negociar com o Putin, deixa que eu vou chamar para a conversa. As negociações entre Ucrânia e Rússia estão acontecendo lá em Jerusalém. Não está acontecendo aqui no Ocidente. Então, por quê? Macron compra petróleo e gás da Rússia, a Itália compra da Rússia, o Scholz compra da Rússia. Então, a gente não tem um líder para bater no peito e chamar essa responsabilidade para si. Então, é dentre esses próprios atos aí que eu vejo a hipocrisia do Ocidente caindo por terra. Quer ver mais um ato importante? E o que foi que realmente me preocupou? Duas coisas me preocuparam nessa guerra, tá? Uma coisa, a primeira delas foi essa entrada da Alemanha, mudando a sua lei e colocando parte do seu PIB no exército, isso aí me chamou muito a atenção. E a outra foi quando os Estados Unidos, porque eu achei que os Estados Unidos nunca entraram na guerra. Eles estão há 60 anos numa guerra fria e nunca entraram em guerra nenhuma. Ficam só nessa patifaria de ofensas multilaterais aí. E aí os Estados Unidos deu luz verde para que a OTAN mandasse caças para a Ucrânia. E aí mandou a Polônia. Polônia, mande seus caças para a Ucrânia. O que a Polônia fez? A Polônia pegou seus 36 caças muito avançados, né? E mandou seus caças para a Alemanha e falou o seguinte para os Estados Unidos: Estados Unidos, tá aqui meus caças, tá à tua disposição, tô mandando para a Alemanha. Agora tu pega esses caças da Alemanha e envia lá para a Ucrânia, porque essa guerra não é minha. Então a gente tá vendo a própria desunião dentro da OTAN. Tá vendo os Estados Unidos mandando e desmandando e não sendo obedecido, e a gente tá vendo que o Ocidente não tem uma liderança para negociar com o Putin. Então, de uma forma ou de outra, numa guerra horrível dessa, com perdas catastróficas, a gente tá vendo a Rússia deixando o Ocidente de joelhos. Porque imagina o Putin vendo agora o Ocidente todo assim, e um dizendo pro outro, né? O Biden dizendo pro cara da Polônia, falando pro Zelensky, vai lá e ataca a Rússia. Não, vai você. Não, vai você. Não, vai você. É um grande teatro que a gente tá vendo, que tá deixando claro a fraqueza do Ocidente, como a gente está realmente fora de uma grande união e como a gente vive numa grande hipocrisia. Mas isso aí também é uma coisa, né? A Europa sempre foi desunida, né? Mas a propaganda não diz isso, né? Não, a Europa sempre foi desunida. Cada um por si, né? Cada um por si. A Europa sempre foi uma bagunça. O que foi mais unido é Estados Unidos, que ganhou 2 guerras. Ganhou as 2 grandes guerras, Estados Unidos ganhou, bancou lá, reconstruiu tudo, virou esse gigante que é os Estados Unidos hoje, pelas 2 guerras, inclusive monetariamente. Claro. Inclusive, hoje os Estados Unidos hoje é Estados Unidos pelas 2 grandes guerras. Ter dominado a bagaça. Mas tem uma coisa. O Putin está isolado politicamente. Sim. Politicamente ele está isolado.
nesse momento. Nesse momento da guerra. É que guerra, cara, ela muda muito, é imprevisível. Guerra é imprevisível. Imprevisível, concordo contigo. Mas olha só, senhores, a gente tem que analisar o mundo como grandes blocos, tá? A gente chama o Ocidente é São Petersburgo pra cá, Turquia pra cá. Isso aqui é tudo grande Ocidente, né? Depois nós temos aí o bloco árabe, o bloco China, vamos botar o bloco Japão também, e o bloco russo. Tá, meus amigos? O que está acontecendo? Porque uma coisa que vocês falaram aí, e aí não corresponde, alguém comentou aí, e aí não corresponde à verdade. O Putin não expulsou o McDonald's dos Estados Unidos, da Rússia. O McDonald's pediu para sair. Como todas as grandes marcas lacradoras estão pedindo para sair da Rússia. Tá? Só que o que foi que o McDonald's viu? Imagina só, né? O McDonald's não tá mais na Rússia. E aí aqui vem uma das teorias de como nascem os oligarcas russos, né? Imagina se o Putin chega no outro dia e diz assim, ó, tá, então é o seguinte, ó, vamos nacionalizar o McDonald's. Porque já tem gente empregada, já tem gente treinada, já tem o fogo aceso, os hambúrgueres estão ali pra cair em cima, na chapa, tá tudo pronto. É só mudar o nome pra McNovskaya, né? É uma merda, é uma merda. É uma merda. Daí o cara para de fornecer o hambúrguer bonitão, o hambúrguer é diferente. Ô, Conrado, desculpa, deixa eu puxar um assunto que você adora. Não, essa guerra é moderna. Então, é guerra moderna. É guerra cibernética. O Zelensky, ele tá nas redes sociais direto. É isso que eu queria abordar. Tá lá, é guerra moderna. Publicando. Com agora, tem uma coisa. Pois não. Tem uma coisa que nós, europeus, nos defecamos... Não, nós, europeus, nós defecamos de medo de Vladimir Putin. Do Pupu. O Pupu, ele é conhecido assim. Muito íntimo. Intimidade. Não, falando sério agora. Eu tenho umas imagens agora que eu recebi da Suécia. Tá bom. Suécia. A última vez que esteve, porque lá eles têm a Suécia, ela faz fronteira com a Finlândia, lá em cima, lá onde você teve. A Finlândia, perto de São Petersburgo. A Finlândia, ela tá perto do limite de São Petersburgo com a Rússia. Não, a Finlândia, lá em cima. Não, lá na casa do chapéu. É a maior fronteira que existe no Ocidente, é a Finlândia. Isso. Finlândia, a Rússia, o Hitler já tomou lá, tal, sabe? Quebra-pau danado. A Finlândia ganhou da Rússia, inclusive. Então eu vou mostrar para vocês o norte da Suécia. Como é que os caras me mandaram, nós europeus, famílias se borrando, de medo. Dá uma ligada de medo do Putin. Isso aí foi agora. Ó, silêncio. Você tá sentindo o negócio? Tocou a sirene, ninguém sai de cá, né? Isso aí acontecia desde a Tchecoslováquia. Eu tava esperando alguém gritar, vai Corinthians! Isso aí, olha lá. Vai Corinthians! Juro que eu achei. Isso aí é lá na casa do... Isso é na casa do chapéu. Pô, mas também não tem ninguém lá. Não tem ninguém. Mas pra estourar uma bomba ali do lado, pra você ver o cagaço que os caras têm. Lógico. Tá nevando, o cara tá... É o teste. Mas, meus amigos... É o teste. Mas é o teste. É o teste. Pra saber do alarme, pra fugir e pra bunker. Mas ninguém tá brincando. É só brasileirinho que acha que a guerra é videogame. Não sei se vocês viram o vídeo aí de um cara fugindo da guerra, se alistou pra legião estrangeira para lutar pelos ucranianos. Chegou lá, o Putin lançou um caça, explodiu a legião estrangeira, o cara fugiu, dizendo, eu não sabia que a guerra era assim. As pessoas estão brincando. Estão brincando com o mundo real. Esse é o grande problema que a gente tem no Ocidente. As pessoas acham que é Disneylândia. O Putin está seguindo o manual, meus amigos. No século XV, um cara chamado Nicolau Maquiavel escreveu em Firenze um livrinho chamado O Príncipe. Lá do Príncipe, tá lá na regra 34. Tô chutando a regra 34, não é a 34, tá? Mas ele diz o seguinte, ó. Faço bem aos pouquinhos e o mal todo de uma vez. O que ele faz entrando na Ucrânia de maneira tão forte dessa forma? Ele já está avisando para os outros países que são fronteiras com ele para, não entre na OTAN, porque eu prometo que eu entro mesmo. Vira um exemplo. Quando a legião estrangeira coloca 16 mil homens em Kiev
para proteger Kiev, ele vai lá, larga um caça e mata uns 16 mil homens de uma vez só. Ele tá mostrando, a legião estrangeira não te mete, que essa bronca não é de vocês. Meus amigos, eu não tô defendendo o Putin, eu tô falando pra vocês o mundo real. Uma coisa é ter wishful thinking, outra coisa é o mundo real. É isso que tá acontecendo. Na Suécia, as sirenes estão tocando para preparar o povo para uma possível invasão, não é uma brincadeira. E o povo se caga de medo dele. Mas, por exemplo, você não acha que... Porque eu acho que é o seguinte, eu acho que o errado do Putin foi justamente isso, porque ele não estava contando. Eu acho que se ele fizesse isso, porque, porra, na Ucrânia, a Ucrânia ali, Ucrânia, Polônia, a língua é parecida, né? É Ucrânia, Polônia. Falam russo também. Falam russo. Não, é dividido o país, né? Em alguns nas fronteiras. É dividido. Mas se o Putin... Porque o Putin, ele foi usar... Talvez se ele fosse meio que... Na manteiga. Porque tem os separatistas. Sim. Se ele fosse na manteiga, usando meio que... Manteiga? Na maciota. Não, porque o Zelensky, ele tá usando a arma moderna. Que é o quê? É isolar o cara. Aí o que acontece? Ele fortaleceu o próprio ucraniano, que agora tá cheio de brios. Sim. Não, mas, entendeu? Então amigos... eu acho que o Putin deu um tiro no pé. Não saiu bem dessa história. Meus amigos, olha só. Tá, ok. Vamos só fazer uma análise mais macro. Cara, é o Putin. Né? Não é um amador do outro lado. O Putin está dizendo o que desde 2007, da Convenção de Segurança de Munique, ele fala o seguinte, ó, eu não vou admitir cavalos de Troia da OTAN na Ucrânia e na Geórgia. Tá, mas Conrado, mas o Putin também é um puta Robert. Você lembra quando o Putin é um puta no cavalo Robert. Sem camisa. Ele é um puta Robert. Você lembra que o Putin... propaganda. Então, você lembra quando teve as Olimpíadas de Inverno, que ele soltou o oligarca preso, ele soltou, né, que nenhum chefe de Estado queria ir. Aí ele soltou os caras. Por quê? Porque ele gosta de aparecer. Propaganda. Então propaganda russa. Eu acho que essa jogada do Zelensky de fazer internet, isso que está acontecendo, esse movimento político, isolou o cara e acho que ele se preocupou. E acho que ele não tinha pensado nisso. Porque exército, porra, ele passa por cima. Mas a gente não pode menosprezar, com todo respeito às visões, né? Eu não menosprezo o Putin. Pra mim, esse cara... Tem um plano. Pensa mais tempo do que o Zelensky, que chegou há 2 anos no poder lá, tá? Vamos só ver sobre a internet, senhores. Até uma coisa interessante a gente falar sobre o Instagram, né? Ontem, ou 2 dias atrás, o Zelensky passou quem estava em primeiro lugar entre as celebridades, né? As figuras pessoais do Telegram. Quem é que tinha mais seguidores, né? Até então? Presidente Jair Bolsonaro. É o canal mais seguido do mundo. Agora o Zelensky passou dele, em termos de celebridades, tá, senhores? Não em canais genéricos. Era o Bolsonaro primeiro, é por isso que vocês estão vendo essa perseguição ao Telegram o tempo todo. O bom das redes sociais é que até mesmo a própria propaganda dentro da Rússia, pró-Rússia, né, eles têm que mentir um pouco menos, porque todas as pessoas têm acesso às redes sociais. Tem o canal aquele RT, que é um que eu sigo para ver as informações diretamente da Rússia, e dali tu vê informação. E aí... Então, mas coisa que falaste, o RT, uma coisa que tu... Então, o RT é o canal do Putin na Rússia. É em inglês, né? O RT... É, inglês... Olha lá. Olha o Putin. Com a vacina. Com a vacina. Essa vacina dele, ninguém acerta. É a calcinha. Não é a calcinha. Não, Sputnik V. Sputnik. Deixa eu falar, tem um breakzinho, né, Dedê? Fazer um break só pra rede. Continua aí, Conradinho. Continua aí, que a gente quer saber muito do papo da internet. Desse meu amigo, vai lá, Reginaldo. Boa. Pois não, pode concluir. Mas, Emílio, olha só, cara, tem uma coisa que tu falou que é muito importante, tá? Quando é que os Estados Unidos viram Estados Unidos? Segunda Guerra Mundial. Quando a gente tem a libra inglesa caindo da preponderância dentro do mercado internacional e o dólar se torna a moeda mundial. O que está acontecendo, que realmente me preocupa quando tu fala desse, estão isolando o Putin. Estão isolando o Putin, mas estão jogando ele para cima da China. Quando trancaram o Visa e o Mastercard, ele já entrou com o Union da China. Quando cortaram as transações comerciais, a China falou o quê? Nossa relação com a Rússia é firme como uma rocha e nós vamos comprar todo o commodity que tiver sobrando. Quais são os commodities da Rússia? São principalmente minérios e combustível. Para que isso serve? Para a indústria. O PIB da Rússia, meus amigos, é 1,5 trilhão.
O PIB da China são 15 trilhões. Só com a vantagem financeira que a China começa a ter, ela supre toda a carência de todos esses boicotes que estão acontecendo do Ocidente em relação à Rússia. Eu sei, mas a China também... Mas a Rússia... Qual é o PIB da Rússia? É o PIB do Brasil. É o Brasil. É pobre. Brasil, acho que mas não é a mesma coisa. É a mesma, não vem, não. É a mesma coisa. É a PIB brasileiro, é o PIB russo, é a mesma coisa. Se a China faz isso, vai brigar com o resto. E vai se isolar também. É uma treta. Aqui são, mas senhores, mas olha só, para aí. Deixa eu só fazer um comentário final. Quanto mais, imagina, tá entrando 144 milhões de consumidores pro sistema chinês. O renminbi, o dinheiro da China, vai ter cada vez mais potência no mundo, né? E quando tiver mais potência, no momento que ele passar o dólar, acaba essa visão americanoide do mundo, do Ocidente, e a China fica cada vez mais forte. Será? Com toda essa guerra que a gente tá... Mas essa é uma visão... Mas ela fecha com a Rússia e o resto do mundo. Você acha que o resto do mundo não vai fazer sanção com a China também? Ah, mas tá, meu amigo, para aí. Mas óbvio que não. Tudo que tu compra no mundo é da China. Tudo que tu compra no mundo é da China. Fecha com a China, tu não tem mais iPhone. Até começar a fazer indústria de iPhone no mundo, vocês vão estar no iPhone 16. Aqui vai estar no iPhone 14, lá tá iPhone 17 já. A gente tem positivo aqui, pô. Pô, até a cueca da China. Positivo aqui, pô. Até a cueca da China. Não, isso aí, eu acho que a China, cara, a China é mais pragmática. Tá rindo de orelha a orelha. Ela tá feliz porque ganhou o mercado, isso ele tem razão. Então, fechou o cartão de crédito e falou, beleza, usa aqui o nosso. E vai que nem achar espaço. É que nem achar que o oligarca russo vai perder dinheiro. Não vai, ele vai lá pra Dubai. Você consegue dar um esquema. Nesse papo de internet, eu queria fazer uma pergunta da guerra cibernética que você tem muita habilidade pra falar. O Elon Musk falou, ele chamou ele pra porrada, o Putin. Falou, beleza, eu tenho a internet aqui. Agora a guerra acaba. Tem internet, não tem Starlink agora lá. Vai acabar. Isso é papagaiada. Não é papagaiada, não. Vai falar papagaiada, tem ou não tem? O cara quer se aparecer. Papagaiada? Tem papagaiada, não. Quem é que fornece a internet? Vocês estão aqui mas olha só. Mas tem vai mais lá, deixa eu dado. falar com o especialista. Os caras aqui acham papagaiada, que... pô, não, luta tô com o Bill Gates e com o Steve Jobs aqui. Cara, fala aí. Eu tô só contando pra vocês as coisas que eu enxergo. Tem coisa que tá pronta que a gente... Para aí, nenhum de nós vai saber mais do que o M6 do Reino Unido, do Serviço Secreto da Alemanha, o Serviço Secreto dos Estados Unidos. A gente não sabe, a gente tá chutando pelo que a gente tá vendo acontecer. Só que o que eu tô falando pra vocês é o que tá acontecendo. A gente tá vendo acontecer essas coisas. Por exemplo, quer ver uma notícia que chegou aqui no Ocidente? Que o Elon Musk liberou a internet na Ucrânia pelo Starlink, mas ele também liberou pra Rússia. Ele falou o seguinte, meus amigos, eu sou a favor da liberdade de expressão. É internet pra todo mundo aí acessar. É isso que a gente tá vendo acontecer. Tá? Então, assim, a narrativa do que a gente vê nas redes sociais, até com o próprio Zelensky, o que eu vejo acontecer também nisso aqui é mais uma grande hipocrisia, né? Porque o Ocidente quer que a Ucrânia seja uma base da OTAN, e base da OTAN, vale a pena a gente dizer, inclui mísseis virados para Moscou, inclui exércitos em preparação e frontes avançadas. Tá? E ali, cara, a Ucrânia é dentro da Rússia. Para vocês terem ideia, senhores, o povo russo, né, o russo, ele nasce aonde? Nasce em Kiev. Ali começa o povo russo há 1.200 anos atrás. Então ali é o berço do russo. É os eslavos, né? Os eslavos, bravos. Os cossacos. Além disso. Esse povo é bravo. Além disso. Povo guerreiro. Povo guerreiro. Maior ainda, Emílio. Estamos de volta. Estamos de volta, estamos fazendo um comentário aqui sobre a guerra. Conrado está animadíssimo. Sim, efusivo. Tá. Hoje ele está. Senhor, tá na Vai lá, Conrado. Olha só, a gente está falando aqui. Como é que a gente chama o homem branco? A gente chama caucasiano. Isso. Tá? O russo, ele acredita que ele é o berço do homem branco, dos caucasianos. Isso aí é uma visão que eles chamam de eurasianismo. Tá? Cara, o povo russo é um povo diferente. Eu não estou defendendo. Os caras são diferentes. Não, mas cara, eles gostam de balé, Emílio. Não, eu sei. Balé, os caras gostam de chinês e humana. Então, mas o russo... Eu não gosto muito desse negócio de falar que é Oriente, Ocidente. Acho uma boba. O russo é meio primo nosso. Você pega a influência de música, literatura, vodka da Rússia. Porra, tem muita influência. É meio primo. Não. É porque os caras. É porque eles têm aquele. A escrita é meio cirílico, né? Cirílico, né? O alfabeto é cirílico. É diferente, tá vendo? Mas, porra, você tem Dostoiévski, você tem os grandes compositores, você tem música, você tem ciência. Você tem, porra, russo é. Vamos simplificar esse pensamento. É meio. Não tem essa conversa. Corote é primo da vodka.
Só um comentário para vocês terem ideia. A gente tem duas visões de mundo que a gente traz em todo o Ocidente como berço do pensamento ocidental moderno, contemporâneo, que é um cara chamado Sigmund Freud e um cara chamado Friedrich Nietzsche. Esses dois caras trataram a culpa, tá? Esses dois caras, os dois, beberam o conceito de culpa do Crime e Castigo do Dostoiévski. Foi o primeiro ser humano a pensar a análise psicológica dentro da literatura. Então a gente teve todo o pensamento ocidental, as raízes tanto da questão psicológica quanto da questão filosófica contemporânea, a gente está falando do Dostoiévski puro. Então a Rússia pro Ocidente é um berço do pensamento, não é mais cara russo, não sei se já foram para lá, mas os vovô param na rua na neve para jogar xadrez. É um outro povo. Xadrez na neve. Você se lembra dos filmes que tinha Schwarzenegger, que era o Comando Vermelho, aqueles filmes todos da época da Guerra Fria? O que o russo fazia com o americano quando chegava na Rússia? Levava para ver balé, para ver o Bolshoi. Os caras acham belo, os caras acham, vem sentido na cinese do corpo humano. É outro tipo de batida, é uma outra batida. Então, dentro disso aqui, a gente tem que ver que existem muitas coisas dentro dessa guerra da Ucrânia que a gente nem sabe o que pensar. Nós não fomos treinados para isso. Tem muita gente que está fechada com a Rússia. Eles são comunistas, porque isso, ou porque o Olavo de Carvalho falou que são comunistas, e deixam de pensar que é um povo com outras características. Muitas vezes, o que a gente está vendo até dentro da própria Ucrânia ali, foi que, quando foi feita a paz da Guerra da Crimeia, porque essa guerra que está acontecendo hoje, ela já aconteceu, tá, meus amigos? Em 2014, quando foi estabelecida a paz, no Acordo de Minsk, que é a capital de Belarus, eles fizeram que, mas os caras falaram que, vamos dar autonomia para as regiões de Donbass, que é Donetsk e Luhansk, ali as duas, e vamos levar a vida assim mesmo. Agora, o que foi que aconteceu? Diante dessas histórias, Estados Unidos dizendo que a Rússia vai atacar, não vai atacar, dessa coisa toda, essa região de Donbass, Donetsk e Luhansk, falaram, ok, nós queremos nossa autonomia. E quando eles pediram a sua independência... Da boca pra fora. Pediram mais ou menos. Esses votos aí do Putin, isso não conta. Não. Mas aquilo ali aconteceu em 2014. Ali não conta. Não, mas olha só, cara. Eleição na Bielorrússia lá. Que é legítimo. Mas eu não tô dizendo que é legítimo. É igual do Maduro. É igual do Maduro. Ganha com 98%. Tá, esse aí foi lá em 2014, que teve esse plebiscito que tu tá falando. Tô falando agora de fevereiro de 2022. Eles pediram a sua independência e a Rússia reconheceu a independência, porque é óbvio, do interesse da Rússia, né? Ninguém tá falando que eles são bonzinhos. A Venezuela, que é amigo da Rússia, reconheceu, a Argentina, acho que reconheceu também. Então, todos os amigos da Rússia reconheceram ali. E aí, por conta de ter essa batalha entre Ucrânia com essas regiões reconhecidas, a Rússia foi o pretexto dela para começar essa invasão. E a invasão é muito simples. É uma direta a Kiev e outra direta a Odessa. Odessa é o maior porto, escoando, né, para escoamento de produtos, interfere até mesmo aqui no Brasil, né? E a outra é Kiev, que é a capital do país. Odessa tem as catacumbas. Os caras têm catacumba lá. Dá pra você ficar... pode bombardear tudo que tem lá, catacumba. Tem um bunker. Tem uns bunkers lá. Sensacional, Zuzu. Boa. Ô, Conrado, vamos lá pras catacumbas de Odessa. Vamos lá? Vamos se meter. Não, eu até prefiro ficar aqui em Porto Alegre. Não, vamos lá. Quero ver você lá. Vai lá agora. Você quer, né, malandrão? Malandrão. Vai lá pra Ucrânia aí, ô bonito. Vai negociar com o Putin lá. Vai lá, você, o mamãe falei. Vai lá. Vai na fronteira. Você, o mamãe falei. Vai fazer stories. E o Adriles. Foi pra Ucrânia. Esse cara tá tão perto da Ucrânia quanto eu tô em Porto Alegre e tu aí em São Paulo. O cara nem entrou por lá. Não vem, não. Vamos lá, o mamãe falei. Ela vai lá chavecar as menininhas. O MBL, Movimento Bumbum Lambido. Olha, eu vou dizer uma coisa. Vou dizer uma coisa pra você. A gente é brasileiro, a gente fala, mas o negócio é o seguinte: quem sofre sempre é o povo. Pensou no nosso, velho. Muito bem. Um abraço. Conradão, obrigado aí pela sua participação. Abraço pra vocês. Valeu, acabou já. Pessoal, Fernando, sigam lá nas redes sociais, no Instagram. Coloca meu nome completo, senão tu não vai me achar. É @Fernando Conrado. Tudo juntinho, como tá escrito aqui no Pânico. Ó. Segue lá, que a gente tem essas conversas diariamente por lá. Eu trago meu ponto de vista, trago informações aonde encontro e procuro diretamente da fonte, para que tu possa formar a tua própria visão de mundo. E aí tomar tuas próprias decisões e decidir o que é melhor tanto para ti, quanto para tua família e lá no final das contas, para nossa nação. Muito Beijo bem. para vocês, fiquem com Deus. Beijo. E até semana que vem.